De volta aqui pra gente comentar esse episódio aí do Power Couple e algumas coisas extras aí ao longo do dia, né? Especialmente envolvendo a Carol. Gente, a gente sabe que todo reality show, as coisas vão sempre mudando. E obviamente que a gente tá percebendo aí uma certa mudança na Carol. E não, gente, eu não vou começar a falar mal da Carol, tá? Porque eu acho que já tem gente demais fazendo isso. Mas não tem como a gente não comentar aí, por exemplo, como a Carol mudou com relação a algumas coisas, que ela tá assim um pouquinho mais meio Márcia Fu, por assim dizer, né? Fazendo algumas coisas meio debochadas, provocativas. Não que eu ache isso ruim, não acho. Mas é interessante, né? Como a gente vai vendo que ao longo do jogo, qualquer coisinha que você fizer ali dentro, as pessoas vão perceber de uma maneira oposta. Por exemplo, a desconfiança que a própria Carol tá tendo com a Silvia. Porque vocês sabem, a Silvia, ela tá ali meio que fazendo a ponte entre um lado e o outro da casa. Só que a Silvia se cansou de fazer comida em dobro para dois grupos. Na verdade, ela se cansou dessa divisão da comida. E ela deixou isso bastante claro, que ela realmente estava cansada dessa divisão da comida. Então, ela desejava que a comida fosse feita em grandes quantidades e que fosse e desse para todo mundo. Ela começou a fazer isso já no domingo, na verdade, quando ela fez um doce e este doce foi disponibilizado para quem quisesse pegar, independente ali do lado da casa. Até aí, gente, não tem nada de errado, inclusive, tá? Porque é para todo mundo. A comida que a produção disponibiliza para eles lá dentro é para todo mundo. Não é para um nem para outro. Do mesmo jeito que eu falei sobre o leite de aveia, que a Gretchen queria colocar única e exclusivamente só para o marido dela, não, o leite de aveia não era para o marido dela, o leite de aveia era para todo mundo que tivesse ali. Quando é algo específico para uma pessoa, eles avisam e deixam bastante claro isso. Mas não era o caso. Então, vocês já começam a perceber que essas fissurazinhas são pequenas fissuras, não são tão grandes o suficiente para dispersar, mas ao mesmo tempo já deixam bastante claro pra gente qual é o rumo que este jogo vai tomar quando não tiver mais ninguém do outro lado para ser apontado. Por exemplo, vocês acham aí que Rayane e Vitor de fato vão ali ficar sempre do lado da Carol? Vocês acham que a Silvia também vai ficar sempre do lado da Carol? Vai chegar uma hora, gente, que o jogo vai dar uma virada. E se Adriana e Dominic continuarem no jogo, vocês vão ver que os dois vão virar polos da casa. Tanto a Carol quanto o Dominic, eles tendem a liderar essas opções. Carol vai para um lado, Dominic vai para o outro, eles tendem a liderar. Cada um vai para um canto, cada um vai para o outro, mas vai ter sempre pessoas que vão gravitar ao redor dos dois. Então, isso tende a ir mudando ao longo da temporada, como já está mudando. Conforme for saindo mais pessoas ali do lado do Domini, ele for ficando mais em desvantagem, outras pessoas vão começar a dispersar de perto da Carol. Vai chegar um momento que volta a equalizar de novo e aí vence quem realmente tem mais torcida e é mais forte aqui fora. Tô avisando para vocês, gente, porque reality show costuma ter essas reviravoltas. E é isso que é o mais interessante nesse jogo. Justamente essas reviravoltas que acontecem e vêm. E elas às vezes vêm do nada, mas elas também mexem bastante com esse jogo. Elas mexem e são bastante interessantes, tá bom? Mas vamos lá comentar aí algumas coisas com vocês desse jogo. Depois eu comento lá o extra que eu tenho para falar para vocês. Primeiro aí, gente, a gente vai começar justamente com as apostas, Lá na sala de apostas, como todo o ciclo começa, o Felipe Andreoli, às vezes eu confundo, eu quero chamar ele de Rafael,
Não, é o Felipe Andreoli. Às vezes eu confundo mesmo, tá? É porque é meio difícil, né, a gente lembrar tudo isso. Às vezes eu quero chamar ele de Rafael. Não, a gente às vezes dá isso, né, gente? Mas enfim. O Andreoli chegou lá e a primeira coisa que ele fez foi justamente mostrar para todos nós como é que tá o saldo de cada um. Rayane e Vitor agora têm o maior saldo. Eles têm 370 mil reais. Nath Eik vem em segundo com 333 mil. Thalire Pessina vem em terceiro com 331 mil. Adriane Domini vem em quarto lugar com 314 mil. Cris e Cadu vem em quinto lugar com 275 mil. Silvia e André vem em sexto lugar com 206 mil. Em sétimo lugar, Carol e Radamés com 192 mil. E em oitavo lugar, Ana Paula e Anthony, 184 mil. Olha, gente, faltam aí 4 semanas para esse jogo acabar. 4, né, gente? Porque hoje é 10, né? 10 de junho, 10 de julho, 30 dias o programa tá acabando. Então, gente, ó, né? Se Carol ganhar, o prêmio dela vai ser bem pequeno, tá? Se a Carol chegar a ganhar, o prêmio dela vai ficar ali bem abaixo dos outros casais, tá bem pouco aí. E a mesma coisa vale ali para os outros, né? Eles são bem ruins de prova e bem ruins de aposta, né? Isso que tá. Acho que vocês já perceberam que o negócio tá bem ruim mesmo, né? Acho que vocês já notaram ali. Mas assim, quem realmente poderia ter mais chances de ganhar é justamente Thalire Pessina, que tem um saldo maior, né? 331 mil. Poderiam surpreender, Rayane e Vitor também poderiam surpreender, mas são coisas que a gente vai ver conforme o jogo for acontecendo. E aí eles receberam os 40 mil da aposta semanal. Mas antes, né, o Andreoli lembrou a herança da DR que Emily e Everton deixaram para Cris e Cadu. Escolha um casal para doar 10 mil para outro casal na primeira aposta do ciclo. Eu acho que eles não entenderam o que significava isso, porque isso, na verdade, era para eles terem escolhido ali entre eles. Ele podia ter dito assim, não, eu vou botar aqui o Domini, porque o Domini vai doar 10 mil reais para Ana Paula, ou então eu vou escolher a Ana Paula que vai doar 10 mil para o Domini, ou então eu vou escolher aqui Nath Eik que vai doar 10 mil reais para Ana Paula, tá? Ele podia ter sido mais esperto. Ele não foi, na verdade, a herança dele é que deu mais força ainda para Rayane e Vitor, que vão ser o casal Power pela segunda semana consecutiva. Aí a Cris doou 10 mil reais para a Rayane, que ficou com 50 mil reais. Com isso, eles foram ali saber o que significava a prova, o que era a prova. Os homens tinham que pegar as bolas dentro ali daquelas cabeças e depois eles tinham que atravessar essas bolas pela gangorra. Eles tinham que pegar 5 bolas. Cada bola representa uma característica deles que as mulheres tinham falado anteriormente. Ou eles são bagunceiros, ciumentos, explosivos, fofoqueiros, gastões, mandões, mão de vaca, possessivo, preguiçoso e teimoso. Quem acertasse 5 cumpria a prova. E o objetivo era tirar 5 bolas e equilibrar as 5 bolas ali na bandeja da gangorra num tempo de 8 minutos. Era uma prova que sim, exigia um certo desafio para fazer, tá? E aí, vamos lá. Adriana apostou 26 mil no Domini. Ana Paula apostou 17 mil no Anthony. Carol apostou 5 mil no Radamés. E olha que o Radamés tinha dito para ela apostar mais alto, né? Mas não, ela quis apostar mais baixo, achando que ele não fosse cumprir a prova. No final de contas, quase que ele não cumpriu mesmo, né? Aí Cris apostou 3 mil em Cadu, porque afinal ela tinha 30 mil e sabia que o Cadu não ia conseguir cumprir esta prova. A Nath apostou 13 mil no Eik, dizendo ela que todas as características ali, o Eik tinha pelo menos 6, então era uma prova que, segundo ela, estaria no papo, mais fácil de ser feita.
Rayane apostou 40 mil no Victor, foi assim, a maior aposta, o que fez ela dar uma bombada no saldo, justamente porque ela ainda tinha 10 mil que recebeu ali da Cris. Então foi quase um all-in. Aí a Silvia apostou 6 mil no André e a Thalira apostou 8 mil no Pessina. E aí a prova foi feita dessa vez assim, 2 ao mesmo tempo, foi bem rápido. É por isso que no sábado eu comentei com vocês que a prova foi bem rápido. E aí nessa primeira bateria era o Wake e o Pessina que fizeram. Não tiveram maiores dificuldades, foi uma prova bem rápida e tal. Só que o Wake de fato quase macetou esta prova, quase. Só que ele trocou a bola de teimoso para preguiçoso. Sendo que ela tinha colocado essa característica nele. Ela colocou ali que ele é bagunceiro, explosivo, fofoqueiro, gastão e teimoso. Olha como ele tinha ali, de fato, chegado bem perto ali. Ele tinha acertado tudo. Bagunceiro, explosivo, fofoqueiro, gastão e teimoso. E só que quando ele troca para preguiçoso e encerra a prova, não cumpriu a prova e perdeu 13 mil reais. A Nath ficou indignada, justamente porque ele não cumpriu a prova. Justamente porque era uma coisa que era simples entre eles, entre o casal, e ele simplesmente não cumpriu. E deveria ter cumprido, né, gente? Mas no final das contas, não foi isto o que aconteceu, né? Não cumpriu, só porque ele trocou uma única palavra. Aí foi a vez do Pessina, tá? Pessina colocou explosivo, fofoqueiro, teimoso, mão de vaca e mandão. A Thalira disse que ele era preguiçoso, bagunceiro, mão de vaca, teimoso e fofoqueiro. Então ele trocou um dos adjetivos aí, né? Ele quase acertou. Só o explosivo, ele tinha acertado quase tudo. Também errou por causa de uma palavra. A seguir foi o André, gente. O André fez a prova assim, né? O que eu posso dizer sobre o André? Às vezes é difícil falar sobre o André, né? Porque o André, ele desiste muito fácil das provas. O André, ele realmente não vai tão a fundo nas provas, ele não vai tão a fundo assim como é para ir. Então ele acaba ele mesmo se limitando. Mas aí o que aconteceu? O André até tentou, tá? Não tô passando pano no André, tá? Eu tô dizendo que ele pelo menos tentou. Ele não chegou lá, como muita gente deu a entender no sábado, que ele simplesmente olhou a prova e desistiu. Não, ele tentou. Ele de fato foi lá 8 vezes para pegar as bolas, só que ele precisava ter um pouquinho mais de cuidado. E até chegou perto, ele chegou ali a colocar 4 bolas dentro da bandeja. Só que ele precisava ter um pouquinho mais de cuidado e ele não teve. E foi por isso que ele desistiu da prova. Mas se tivesse acertado, as respostas da Silvia foram preguiçoso, ciumento, mão de vaca, teimoso e fofoqueiro. Não acho que ele fosse acertar também, tá? E aí, Vitor. A Rayane mandou aí as respostas. Mandão, bagunceiro, gastão, mão de vaca e teimoso. Até o Andreoli ficou preocupado, ficou assim falando, gente, como é que uma pessoa é mão de vaca e gastão ao mesmo tempo? Ou ele gasta muito ou ele segura muito, não dá para ser os dois. E aí o Andreoli falou, né, que de fato isso aí era muito difícil, mas que eles foram o único casal que tinha ali conseguido completar este valor muito alto, porque isto era muito importante, e eles acertaram e aí conquistaram 40 mil reais no saldo. A seguir foi Domini e Radamés. O Rada até falou ali que pareceu que a produção quis colocá-los um contra o outro de propósito. Sim, pareceu exatamente isto mesmo, tá? Que a produção quis colocar o Rada e o Domini de propósito. O Domini foi muito mais rápido que o Rada, porque ele entendeu mais rápido a prova. Porém, o Rada também conseguiu completar. O grande problema aqui foi justamente o Rada ter perdido muito tempo, quase que ele não consegue. Ele levou ali, ele terminou a prova, faltavam ainda 40 segundos.
O Domini terminou, faltavam 2 minutos ainda. Então, tipo, o Rada foi quase que ele não cumpre a prova. E aí a Carol tinha colocado que ele era preguiçoso, bagunceiro, ciumento, teimoso e fofoqueiro. E foi a mesma coisa que ele colocou. Bagunceiro, ciumento, fofoqueiro, preguiçoso e teimoso. E aí ele fala, né? Quanto foi, né? Foi aqueles 30 mil que a gente tinha combinado. E no final das contas, a Carol só apostou 5 mil nele. Aí foi a vez do Domini. A Adriana colocou que ele era ciumento, possessivo, explosivo, mão de vaca e teimoso. E aí o Domini não acertou tudo, tá? Eles não cumpriram a prova e perderam 26 mil reais. A seguir, gente, foi o Cadu e o Anthony. Cadu não conseguiu cumprir, era meio difícil para ele ter entendido que ele precisava ir devagar, que ele tinha que ir na manha ali. Até o Anthony, que é todo grandão e desengonçado, conseguiu cumprir essa prova com uma certa facilidade, mas o Cadu não conseguiu. O Cadu ali ficou realmente sem conseguir cumprir. E ele chegou quase, ele chegou perto mesmo. Ele conseguiu colocar 4 bolas, mas na última vez que ele voltou, que foi que aconteceu? Ele derrubou todas as bolas e não tinha mais tempo. Então ele não completou a prova. Mas a Cris tinha dito que ele era preguiçoso, bagunceiro, explosivo, mão de vaca e teimoso. A seguir foi a resposta aí da Ana Paula. Preguiçoso, bagunceiro, gastão, teimoso e fofoqueiro. Ele não cumpriu a prova, tá? Não cumpriu. Só 2 casais cumpriram a prova. Rayane e Vitor com 90 mil de saldo. Carol e Radamés com 45 em segundo lugar. Silvia e André ficaram em terceiro com 34. Thalira e Pessina ficaram em quarto com 32 mil. Cris e Cadu ficaram com 27 mil. Eike e Nath também com 27 mil. Ana Paula e Anthony 23 mil. E Adriana e Domini ficaram com 14 mil. Pelo que eles disseram, o Domini apostou 13 mil na Adriana hoje e eles não zeraram o saldo, porém eles ficaram com R$1.000 só, o menor saldo da semana. E aí, depois disso, o Vitor cumprimentou a Rayane na volta, disse assim: você é maluca pela aposta que você fez. Aí a Rayane disse que apostou mais por causa dos 10 mil que Cris e Cadu tinham dado para ela. Aí depois o Eike disse que na prova ele se confundiu todo. Porque a Nath chama ele de preguiçoso e ele disse que ele era teimoso. E aí ele disse que se confundiu. Aí depois a Nath, tá vendo como você é teimoso? E ele disse que se confundiu inteiro com isso. Aí depois o André estava comentando ali que na prova, nessa última prova, o Domini realmente tinha ido muito mal. E que provavelmente na próxima prova ele apostaria mais alto para tentar recuperar o que ele perdeu. Só que nem sempre vai funcionar assim. E aí eles também comentaram que o Domini estava muito quieto e caladinho. Que o Domini ali estava se segurando demais. E estava mesmo, né, gente? Eu acho que isso era visível. E aí o Vitor até comentou que se ele e a Rayane ganharem o casal Power, né? Nesse momento eles... Gente, o que eu tô te contando aqui, eu já te contei parte no sábado, tá? Mas a timeline aqui é sábado ainda, tá? Então eles ainda não sabiam o resultado da prova que aconteceu hoje. A gente não tinha esse resultado. Eu vou falar desse resultado já já. Aí ele disse que se fosse casal Power de novo, ele ia manter o Domini na jaca, ia meter o Domini na jaca de novo. E aí, a Ana Paula começou a reclamar, e aí nesse ponto eu também não tenho como tirar a razão dela, mas assim, também não precisa se meter. Ana Paula começou a reclamar que o André sempre desiste da prova e que era a 6ª vez que ele fazia isso e que ela ficava chateada porque a produção
arma tudo aquilo para eles, a produção vai e faz tudo aquilo para eles, e no final das contas, ele desiste. Então ela disse assim que é realmente muito ruim essa atitude do André. Eu vou ter que concordar em parte, né? Porque sim, a produção arma tudo ali pra eles. A produção coloca tudo ali pra eles e tal. E o André, ele simplesmente não cumpre a prova. Ele é meio que ruim mesmo de prova. Por outro lado, também, eu vou tentar, não tô defendendo o André, mas eu vou tentar entender o lado dele. Ele é gordo. Pessoas gordas são mais difíceis de fazer prova, especialmente provas que exigem um pouquinho mais do desempenho físico, que foi o caso do André. O André ali, ele desistiu da prova porque ele não estava conseguindo respirar e estava bastante ofegante por causa do sobrepeso dele. Tá? Então foi essa a razão, foi este o motivo. Só para deixar claro e esclarecer para vocês o que realmente aconteceu. Aí depois, eu não vou discordar com relação a isso, tá? Eu acho que o André, ele realmente é muito ruim de prova, ele é muito inútil. Aí teve uma cena ali que a Carol tava conversando com a Thalira e com o Pessina, e ela perguntou ali quem eram os casais que estavam em risco de irem para uma DR. E aí eles citaram Adriana e Domini, Nath e Eike, Ana Paula e Anthony, os três com os piores saldos. E aí a Carol até falou assim, né? Os três juntinhos no fim da lista. Ela falou meio com um ar debochado. E como eu falei pra você, gente, isso é um jogo, tá? Independente do que for, isso é um jogo. Então, né, eles são adversários dela, então ela vai agir desse jeito também. Não acho que seja uma reação legal, mas ainda assim, uma coisa que eu acho interessante na Carol, isso eu vou sempre dizer, é que ela, aparentemente, gente, a Carol, ela não cede fácil. A Carol, ela não é de ceder fácil pra ninguém, ao contrário. A Carol, ela vai, ela fala, ela faz as coisas, sabe? A Carol, ela vai ganhando um certo favoritismo, não porque ela seja de uma certa forma ruim. Eu não tô nem afirmando isso, ao contrário. Eu tô dizendo pra vocês assim que o que a Carol sabe fazer de melhor é justamente não baixar a cabeça pra ninguém. Só que o público aqui fora pode não enxergar isso de uma forma positiva. Normalmente isso pega muito mais as mulheres do que os homens. Então, um homem quando não baixa a cabeça, ele é admirado. Agora, uma mulher quando não baixa a cabeça, ela é vista como soberba. Então, pode ser que sim, isso acabe prejudicando a Carol. Vai prejudicar a Carol? Não sei. Não posso afirmar para vocês que vai. Mas também não posso chegar para vocês e dizer que isso também não vai representar um ganho para ela. Possa ter gente que se identifique com ela e queira justamente admirá-la e continuar admirando ela no jogo. Isso a gente vai descobrir ao longo das semanas e na final, né? Porque eu acho muito provável que Carol vai para a final. Não acho que ela não vá para a final desse jogo, não. Ela tem tudo para ir para a final. Aí teve uma cena ali que a Ana Paula estava falando com o Anthony e com o Eike sobre a DR. E aí nessa conversa ela disse que o Domini ia para a DR pelo saldo, pelo menor saldo. E aí o Eike disse que quem conseguisse se safar entre eles, o último que sobrasse ali levaria todos os votos, seria o mais votado e iria direto para DR. E aí eles estavam até dizendo que eles então tinham que dar um jeito de caírem os três ali, pelo menos dos três ali, de dar uma forma deles tentarem conseguir imunidade, ter o pior desempenho, para justamente forçar o outro lado a ter que votar entre si. E querendo ou não, né, a Carol também pensou na mesmíssima coisa. Já já vocês vão entender isso. E aí eles também começaram a falar
sobre o Cadu, e que eles se desconectaram porque o Cadu se afastou após eles estarem ligados com Adriana e Domini, e que isso ali representava alguma coisa ruim pro Cadu. O Anthony disse ali que Cris e Cadu resolveram deletar a convivência com eles e apagar tudo o que eles tinham construído no começo do jogo. Aí lá na Switch Power, o Vitor tava conversando com o Cadu e disse: cara, vai lá, tu tem que apostar mais alto. E se tu sentir na hora da aposta que a Cris ia conseguir cumprir a prova, vai lá e aposta mais alto. Se ela conseguisse isso, eles iam escapar da DR de alguma forma. E aí ele falou que ele tinha que apostar mais alto, que caso ele não fizesse isso, o que ia acontecer? Eles iam acabar caindo na DR justamente pelo menor saldo. E aí a Cris disse que se a prova fosse de guindaste, fosse o que fosse, ela ia fazer a prova, que ela ia até o final. Eles chegaram até a combinar uma aposta de 15 mil reais. A Cris disse que era para apostar mais, que ela garantia que pode botar mais alto, pode votar mais alto, que eu garanto. Aí o Vitor disse que a diferença entre os últimos lugares estava bem ali entre 2 e 3 mil reais. Então era muito pouco, eles tinham que apostar um pouquinho mais alto. Eles não podiam ficar muito presos no valor baixo. E aí a Adriana chegou à mesma conclusão que a Carol chegou no mesmo momento também. Qual era a conclusão? E se ela caísse na DR pelo menor saldo, alguém deles caísse na DR pelo pior desempenho e alguém deles ganhasse a prova dos casais para ganhar a imunidade, o outro grupo teria que votar entre si. E aí o Eike contou que ele corria o risco, que todos eles corriam o risco de caírem na DR e que eles tinham que fazer uma estratégia funcionar e que eles precisavam que essa estratégia funcionasse. E que Cris e Cadu teriam que arrumar outro alvo à força. E o pior é que sim, eles vão, se isso realmente vier a acontecer, não que eu ache impossível, né? Mas eu acho difícil. Não acho que seja impossível. Eu acredito, inclusive, que a Ana Paula vai ter o pior desempenho. Então a Ana Paula vai acabar caindo na DR também pelo pior desempenho. Agora, o grande problema é quem é que vai levar os maiores votos? Porque é exatamente isso que a Adriana jogou ali. Que a estratégia deles tinha que ser justamente de fazer uma forma deles conseguirem fazer o outro lado votar entre si. E errado ela não tá, porque um jogo é assim mesmo. O jogo se faz com estratégia. E aí eles chegaram à conclusão de que Cris e Cadu teriam que arrumar outro alvo e que votariam entre eles e que isso ia deixá-los numa situação desconfortável. Aí teve uma outra cena ali que o Rada percebeu que o outro lado estava conversando lá na varanda. Aí ele avisou a Carol. E aí a Carol se levantou e foi lá ver, né? Aí teve um momento ali que a Ana Paula pediu pra Adriana chamar o Domini. Aí a Adriana falou que os dois não estavam falando. Aí depois o próprio Domini subiu e eles começaram a conversar ali na varanda sobre essa estratégia de dar um jeito dos três ali de escaparem. Porque os três escapando, de uma certa forma, eles teriam mais vantagens. Seria interessante, gente, se isso viesse realmente a acontecer. Eu só não acho que vai. Mas eu não vou mentir para vocês, eu vou achar interessante, sim, se essa estratégia deles vier a dar certo. Mas, admito, isso vai ser bem mais difícil de acontecer. Aí teve um momento ali, né, que o Domini disse que agora ele ia deixar ali qualquer sentimento de orgulho de lado e que ele votaria em qualquer um, que ele ia dar o jeito dele de votar em qualquer um ali, porque não tinha mais isso, porque também não ia fazer diferença nenhuma. Eles votando em quem eles quisessem votar, eles também iam cair na DR, né? Eles estão em desvantagem. Não tinha muito mais o que fazer.
Aí o Rada, observando, ele disse ali pra Carol que o Domini estava conversando lá fora. Aí a Carol se levantou, abriu a janela e o Domini percebeu isso e levou o grupo dele lá pra jaca. E aí a Carol começou a rir lá dentro. E aí a Carol disse que o Domini também estava olhando para ela lá dentro, que o Domini também estava fazendo esses mesmos olhares, também estava encarando eles lá. Então que ela também não estava tão errada em fazer isso. Aí teve uma cena ali que o Rada fez uma combinação com a Carol. Se eles disserem alguma coisa, diga assim que eu dei um peido bem forte dentro do quarto, que foi um peido ali grande, complicado, que você precisou abrir a janela para dar uma arejada. E aí o Rada também falou ali, né, essa combinação também pro quebra-power, caso alguém usasse isso no quebra-power. Não acho que vai usar, mas enfim, né? Não chegaram a usar, mas possa ser que usem isso em outra ocasião. Aí teve outro momento ali que a Adriana lá embaixo falou que agora as reuniões deles tinham que ser ali na jaca, porque ninguém ia ouvir, que a Carol fez de propósito, que ela abriu a janela de propósito para ouvir as conversas de propósito. Gente, óbvio que foi de propósito, vamos ser sinceros. Óbvio, né? Tá na cara que foi de propósito. E tá na cara que ela fez isso sim, para constranger o outro lado. Gente, isso é um jogo. Errada a Carol não está e errada a Adriana também não está. Isso é uma estratégia. Agora, qual estratégia vai funcionar? Depende de como eles vão aplicar essa estratégia. Coisas que nós vamos descobrir daqui a um dia, que é justamente na formação da DR. Aí, de manhã, depois, né, eles foram dormir. Aí, de manhã, a Carol especulou ali com a Thalira, ela comentou ali com a Thalira que... Aliás, a Carol especulou de manhã que caso o Domini caísse na DR pelo menor saldo, alguém deles ali que caísse pelo pior desempenho e alguém deles que pegasse a imunidade, o grupo que sobrou teria que votar entre si. E aí o Rada disse que não tem jeito. Eles precisariam mesmo votar se isso viesse a acontecer e que a opção deles seria Cris e Cadu. E aí eles comentaram isso com a Thalira, tá? A Thalira foi lá no quarto, aí eles foram comentar. Aí a Carol comentou com a Thalira e o Pessina sobre essa possibilidade e que ela realmente pode vir a existir, que ela realmente pode vir a acontecer. E uma das coisas que ele falou foi justamente essa. Além dessa possibilidade vir a existir, tem também aí a possibilidade dos votos. Quem seriam os votos deles? E aí eles listaram que Rayane, Vitor, Cris e Cadu foram os últimos que chegaram ao grupo deles. E que os 3 casais já estavam fechados há muito mais tempo. Então, muito provavelmente, eles priorizariam eles mesmos e os outros é que teriam que votar nos que chegaram por último. E aí a Carol também falou que ela queria, que ela não queria de fato que Cris e Cadu fosse para DR, se essa situação aí acontecer, se o Domini caísse na DR pelo menor saldo, se alguém de lá caísse na DR pelo pior desempenho e se alguém de lá tivesse imune e eles fossem obrigados a votarem entre si. Ela fala ali que realmente não queria e não tinha como ver isto acontecer desta forma. E aí ela disse que quer tirar a Adriana ou Domini ou mesmo Ana Paula e Anthony. E que para isso precisa de um casal mais forte. E que para ela colocar Cris e Cadu na DR é justamente eliminar Cris e Cadu. Eu acho que só tem 2 casais ali que teriam força suficiente para eliminar Ana Paula e Anthony ou Adriana e Domini, que é justamente a própria Carol com Rada ou Thalira e Pessina. São os 2 únicos casais que realmente iriam conseguir eliminar Ana Paula e Anthony ou mesmo Adriana e Domini.
Não tem outro casal ali, não tem outros casais mais fortes para isso, tá? Realmente não tem. Só um deles mesmo conseguiria essa façanha. E aí, a Carol, depois nessa conversa aí com a Thalira, ela também falou que bateu que Cris e Cadu batendo na DR, eles vão embora. E ela não queria dar essa força toda pro outro lado. E aí a Thalira pensa assim, como é que ela poderia achar que alguém era mais forte na casa? Como é que assim ela podia encarar quem são os mais fortes, quem tem mais força, quem é que o público gosta mais e tal. Ela falou ela não falou isso pra Carol, tá? Ela falou isso aí só com Pessina. Mas sim, é difícil avaliar mesmo quem é o mais forte, quem é o mais fraco. Ali vocês só têm que entender quem é que foi e voltou de mais DRs. É a única coisa que existe ali para dar essa indicação. Thalira e Pessina voltaram de 2 DRs, então, de uma certa forma, eles têm uma força. Carol e Rada voltaram de 3 DRs, então eles também têm força. É a única maneira que eles têm de fazer acontecer. Agora, se eles vão ter coragem de fazer isso acontecer, é outra história, né? Aí depois, Ana Paula e o Eike conversaram ali na sala sobre o que aconteceu entre eles e o Cadu. E o que incomoda é justamente que eles não fizeram nada contra Cris e Cadu, para Cris e Cadu agirem desse jeito com eles. Não que realmente eles não fizeram nada contra Cris e Cadu. Mas Cris e Cadu não querem conversas com eles por outra razão. O fato deles continuarem sendo amigos de Domini, que virou ali o inimigo mortal de Cris e Cadu. Então, o próprio Cadu falou isso no Quebra-Power. Tá do lado da pessoa que falou mal da minha mulher, tá contra mim. Basicamente isso aí. Aí depois o Anthony falou ali que ele não fez nada contra ninguém, que ele não fez nada contra a Cris, e que ele assim, ele não entendeu por que Cris estava agindo desse jeito. Ele disse ali que quem fez mal não merece a amizade deles, e que o pessoal quer ver lá dentro, quer ver mais eles fora da casa. A Ana Paula disse ali que ela tinha mudado de opinião sobre quem apontar no Quebra-Power, que ao invés de apontar Rayane e Vitor, como ela havia prometido, ela ia apontar Cris e Cadu. Basicamente isso. E ela tinha falado que não tinha por que Cris e Cadu terem se afastado deles, mesmo que eles estivessem ali do lado de Adriana e Domini. Aí teve uma cena ali que o Cadu chegou e falou ali pro Pessina, pro André, pra Cris, que a Nath tinha pegado um doce que a Silvia tinha feito na cozinha. E aí a Cris revelou que não, que a própria Silvia já tinha oferecido para as pessoas comerem. Aí teve até uma cena assim que a Ana Paula falou, né? Eu pensei, Cris, Silvia, eu pensei que você não ia oferecer pra gente. Então a Silvia já começou a ficar mexida aí. Nessa cena, a Silvia disse que fez para todo mundo, independente de quem fosse comer ou não e de que lado estivesse. Ela fez para todo mundo. Então vocês já começam a perceber que as fissuras vão ficando mais aparentes. Aí teve uma cena que assim eu achei assim mais engraçada desse, foi justamente a Carol observando esse movimento da Silvia. A Carol dizendo ali pra Thalira que a Silvia e o André meio que armaram toda a vingança do Domini, e que o André foi quem falou algumas coisas pro Domini, para eles conseguirem um bom quarto. Lembra quando o Domini foi casal Power com a Adriana há umas semanas atrás? É disso que ela tá falando. Não tá falando só dessa última vez que o Domini foi casal Power, tá? Ele tá falando da outra vez também. Não é só dessa aí. E aí ela disse ali que ela queria entender qual era a estratégia de jogo que a Silvia e o André estavam usando. Aí depois disso, a Carol disse que ela não conseguia entender os movimentos de Silvia e que isso podia ser uma estratégia de jogo. Aí a Silvia estava observando ali do espelho, se levantou e foi lá. Enquanto isso,
o Domini e a Adriana comentavam sobre este comportamento aí de Carol e Thalira. E aí, o que foi que aconteceu? A Silvia foi lá e chamou as duas de cobras. O que vocês estão falando aí, suas duas cobras? Ela falou com um tom de brincadeira, mas vocês sabem que não foi só na brincadeira. Vocês sabem que ela falou isso, ó, querendo dar aquela alfinetada. Obviamente, né? É assim que funciona. E aí a Cris quis entender ali, né? O porquê. Por que eles estavam falando daquele jeito. Parecia que eles estavam falando em código e tal. Aí eles meio que dão uma disfarçada. A Carol dá uma disfarçada ali. E aí a Carol falava justamente da Silvia. Falava mal da Silvia. Já nessas fissuras. Vocês percebem que a Carol conseguiu ali prestar atenção. Conseguiu revirar o assunto. E conseguiu, ó, parar de falar da Silvia instantaneamente. E aí o que foi que aconteceu? A Rayane estava observando a mesma coisa do outro lado, ela se levantou e foi lá fazer a mesmíssima coisa que ela estava fazendo. Só que dessa vez, a Carol, a Silvia e a Thalira falavam mal da Rayane. Aí a Rayane vai lá, quer saber o que elas estavam fofocando, qual era a fofoquinha que elas estavam fazendo. Aí, de novo, a Carol disfarça. Eu achei maravilhoso, gente. Foi igual a Márcia Fu. Igual a Márcia Fu na Fazenda. Foi maravilhoso. Gente, reality show é assim. É engraçado da gente ver. É engraçado a gente ver como eles dissimulam, como eles mentem, como eles criam esses problemas. Gente, isso é maravilhoso. Reality show sem isso não dá certo. É por isso que o BBB falha nesse tipo de entretenimento, mas os realities da Record entregam bastante. Vamos dizer que não é maravilhoso. A Carol falando mal da Silvia, a Silvia vai lá. Depois a Carol falando mal da Rayane, a Rayane vai lá. Gente, foi maravilhoso. Não tem como esconder isso. Foi maravilhoso de ver. Aí depois, para disfarçar, as duas começaram a limpar ali, pegaram a vassoura, tiraram o sofá. Aí o Domini disse ali, né, que elas estavam fazendo isso só para aparecer. A Adriana disse ali que as duas só faltavam enfiar um espanador no cu para aparecer. E que tem gente que só consegue aparecer desse jeito. Não vou negar que eu ri dessa fala da Silvia, da Adriana também, né? E aí, depois disso, a Rayane comentou com o Vitor que ela percebeu que as meninas falavam alguma coisa e que quando ela chegou, as meninas pararam de falar sobre ela. Ela não disse que era sobre ela, tá? Mas ela deu a entender que sim, poderia ser sobre ela. E aí o Vitor quis saber, né, se a fofoca tinha a ver com eles. E aí ela diz assim que quando ela se aproximou, ela percebeu que a Carol, a Thalira e a Silvia despistaram, mudaram de assunto. E aí a Rayane já ficou ali, ó, com a pulguinha atrás da orelha. Gente, quanto mais rápido a gente vê implodir, vai ser maravilhoso. Jogo bom é assim, gente. Jogo bom tem que ser assim. É maravilhoso. Gente, eu não vou falar do Quebra-Power, tá, gente? Porque eu já falei do Quebra-Power diversas e diversas vezes aqui, tá? Ontem tem um vídeo aí de mais de 1 hora só falando sobre o Quebra-Power. Então, eu não vou falar do Quebra-Power, tá? Você vai lá no vídeo anterior, você dá uma olhada lá. Agora, o que é interessante aqui, alguns destaques que eu peguei aqui no Quebra-Power. O VAR aí comprovando a teoria do Pessina de que o Eike só deu parabéns para ele depois, quando tava tudo parado, quando ali já tinha passado a euforia da volta. Ao mesmo tempo, o VAR comprova que o Eike estava falando a verdade, que ele realmente cumprimentou porque voltou da DR e deu os parabéns. E também comprova o lado ali do Pessina, quando o Pessina fala ali que o Eike só deu parabéns para ele quando ele voltou da DR. Simples assim. Aí teve um outro VAR ali que durante o momento
a Silvia acusou. Para vocês verem, tá? Eu destaquei aqui algumas coisas, a cara do Domini e da Carol. Vocês já vão entender o porquê, tá? Eu destaquei essas duas imagens aí. Aí teve essa outra cena assim da Silvia que começou sabonetando e macetando. Aí eu vou ter que terminou macetando. Aí eu vou ter que concordar com a Carol. Porém, o VAR mostra que a Silvia mentiu. A Silvia disse que o Anthony tinha gritado com ela. Só que o VAR mostrou que não, o Anthony não havia gritado com ela. Na verdade, o Anthony nem chegou a falar mais alto com ela. Mas vamos lá mostrar para vocês aqui esse trecho, tá? Vamos lá mostrar aqui esse trecho desse VAR. Olha só. Rapidinho, tá, gente? Deixa eu só mostrar aqui. Já tá já no banco. A Paula e o Anthony. Você falar. Porque. Ó, eu que tô falando, por favor. Não, ela tá falando, você guarda ela falar. Respeito é bom e a Respeito, gente você não fala respeito. gosta. Mas mencionou meu nome. O homem fala com o homem. Você não fala nada, cara. O problema é Então vocês viram, não houve grito da parte do Anthony, tá? Ele só falou que ele foi citado e ele queria responder. E o André disse que homem falava com homem. E só. Então, gente, não houve, tá? O que a Silvia falou ali. Que o Anthony tinha gritado com ela. Achei interessante que o VAR foi mostrar isso aí, tá? E aí, o VAR também comprovou ali o porquê que a Cris realmente não consegue ter convivência com as pessoas que estão do lado do Domini. Então esse VAR também comprova isso. Vou mostrar esse outro trecho desse VAR aqui para vocês verem, tá? E aí, sim, fica bem claro, gente, tá? Fica muito claro. Olha só esse trecho aqui. Mas a gente chamou de... Não, querida, mas... E aí, né, vocês ouviram aí, né, que a Nath fala que ela não tinha chamado a Cris de puta. Basicamente isso. Mas não é nem ter chamado, é ficar do lado de alguém que chamou. Na visão deles, isso significa apoio. É basicamente isso. Olha aí a cara do Domini. Vocês perceberam, né? Por que eu vou ter que citar isso aqui? Já já vocês vão entender, tá? Aí teve também lá um outro VAR ali. Olha aí a Carol, olha o Rada, tá? Olha aí a Carol e o Rada ali, a Carol debochando. O Domini ali, de fato, dizendo que ele queria se acertar sim. De fato, ele queria discutir sim com o Cadu, ainda bem que eles destacaram isso. E mostraram aí a Carol sendo debochada. A Carol ali tendo os deboches dela. Mostraram esse VAR aí do começo da briga entre a Adriana e Domini e Cris e Cadu. Não foi só por causa do banheiro, gente. Apesar do banheiro ter tido um papel importante, não foi só por causa do banheiro, tá? Não foi. Não era só sobre o banheiro. Ali envolvia outras coisas. E aí essa cena do Cadu chamando ali o Domini para conversar, eu achei o máximo. Você quer conversar? Quer resolver? Aí o Cadu fala, eu quero. O Cadu não, o Domini fala, eu quero. Aí a Adriana segura ele, né? Para que não rolasse mais problemas. Aí a Carol ali debochando, do mesmo jeito ali que era todo esse deboche. Então, isso foi só os destaques aí do Quebra-Power, gente. Vocês perceberam que o Quebra-Power foi tão fraco que eles levaram um pouquinho mais de 15 minutos para passar a dinâmica inteira, que ontem eu levei mais de 1 hora para comentar com vocês. Pronto. Depois disso aí, gente, tá? Depois disso, a Adriana reclamou que a Cris acusou os outros, mas ela fez a mesmíssima coisa com o Eike e Nath, daquilo que ela acusava os outros. E aí o Eike disse que a Thalira desvirtuou o parabéns dele, e que o parabéns que ele deu pro Piscina não tinha nada a ver com gostar ou não, mas que o parabéns que ele deu era justamente para reconhecer que o público os deixou lá,
que o público realmente gostava deles. Aí depois o Rada comentou que a maioria queria falar com o casal, mas apontava outro, e que eles tinham mesmo era que apontar quem eles queriam apontar, ao invés de dizer uma coisa para um casal, quando na verdade estava querendo dizer para o outro. E aí ele falou ali que as pessoas não estavam levando realmente quem elas queriam levar para o apontamento. Incluindo, né, o próprio Rada e a Carol. Sabonetaram. Eles sabonetaram mesmo, tá? Aí teve um momento aí que o Wake disse que a Carol e o Rada são sujos. Ele diz aí que depois ele falou que a Carol e o Rada peidaram total pra Adriana e Domini, porque não tiveram coragem de apontar a Adriana e Domini, porque a Adriana e Domini também tinham voltado da DR. Mas Carol também voltou da DR, então, tipo, os dois estavam empatados nesse quesito, né? E aí a Adriana até comentou ali que ela percebeu que isso talvez fosse uma estratégia da Carol para tentar desviar dos embates. Enquanto isso, Thalira e Pessina estavam ouvindo tudo do outro lado. Aí eles começaram a comentar que a Thalira e o Pessina inventaram um argumento ali na hora sobre o negócio do parabéns e que eles realmente não queriam amizade de Pessina e Thalira. E aí a Adriana, inclusive, ali falou que eles eram hipócritas porque não queriam amizade com o Domini, mas estavam ali querendo amizade com o Cadu, que segundo a Adriana era pior. E que isso era hipocrisia. Aí, depois de tudo isso que a Thalira ouviu, ela foi lá e contou pra Carol. Eles também, a Thalira, quando foi contar ali pra Carol, ela contou tudo o que ela ouviu. Ela disse que o Wake não deu parabéns pra eles quando eles entraram dentro da casa, quando eles voltaram da DR. Que o Wake esperou a situação baixar, o clima baixar, pra ir dar os parabéns. O que não deixa de ser verdade, tá, gente? Não deixa de ser verdade. Foi exatamente isto o que aconteceu mesmo. E que ele só fez isso quando estava todo mundo recolhido e que o Wake não quis fazer isso na frente dos amigos dele. Aí ela conta pra Carol sobre esse tal desse parabéns. Ela disse que não dá mais para conversar com os adversários e que por isso os adversários estão perdidos no jogo porque eles também já não têm mais outros argumentos. A Thalira disse que a Adriana deu a entender, inclusive, que elas foram as que influenciaram e induziram a Cris votar na Nath e no Wake. Não, não foi. Eles votaram justamente por causa dessa situação que envolveu o Domini. Que segundo o Cadu, eles ficaram do lado. Foi basicamente isso, tá? Foi por essa razão. Aí a Carol depois falou que ela não ia arrumar treta por arrumar treta com ninguém, que ela e o Wake não são amigos, mas que ela não ia arrumar problema ali com ninguém. Aí a Carol também comentou que a Silvia fez a Ana Paula se calar, mesmo sabonetando no começo. Depois ela própria comentou isso aí com a Silvia, que a Silvia foi a única que conseguiu fazer a Ana Paula se calar. E aí o Domini lá fora começou a falar assim, que a Carol ficava provocando, que a Carol fazia caras e bocas, e que a Carol fazia isso, provocava, que era de propósito, e que isto não era humano. É humano, tão humano que o próprio Domini fez a mesma coisa. Por isso que eu trouxe aí para contrastar. Enquanto a Carol debochava, o Domini também debochava e provocava. Quem é que tá sendo hipócrita aí? Os dois, não é verdade? Se é pra acusar, se fazer caras e bocas é ruim pra um lado, tem que ser pro outro. Se debochar é ruim pra um lado, tem que ser ruim pro outro. Não pode ser bom pra um lado porque eu gosto desse lado e não pode ser bom pro outro lado porque eu não gosto do outro lado. Não, tem que ser bom pra todo mundo. Então, achei interessante aí o próprio Domini falar da hipocrisia dele mesmo. Porque se ele acha que a gente não tá vendo isso, a gente está. E aí teve outro momento ali
que a Silvia quis saber se ela tinha falado bem no Quebra-Power. Aí a Carol disse que ela começou mesmo sabonetando, mas depois ela foi lá, ela macetou. Aí a Carol também falou que a Silvia impôs medo na Ana Paula, porque pra cima da Silvia a Ana Paula não cresceu. Aí depois a Ana Paula comentou ali com o Anthony que ela não gostou da Silvia, da forma como a Silvia apontou, da Silvia ter dito que eles gritaram na cara dela, quando na verdade isso não aconteceu, e que a Silvia foi buscar coisas do passado para justificar essas atitudes. Aí a Carol, inclusive, disse que tinha medo de uma DR de 2 do lado de lá contra Cris e Cadu, e Cris e Cadu serem eliminados. E justamente é isso que a Silvia falou ali, que é muito, mas muito claro que o outro lado, os 3, votariam em Cris e Cadu. Eles teriam 3 votos ali e Cris e Cadu iria direto para DR. Aí a Adriana depois e a Ana Paula também falaram que elas estavam com fome, que elas queriam comer, mas como tinha muita gente ali na bancada, ela não queria entrar, que ela ia se segurar ali com fome e tal. Aí depois a Adriana falou que a Silvia aprendeu com a Carol a inverter as coisas, que fala o que quiser, que depois ela aprende a ter classe, e aí ela acaba depois falando por último, como a Carol tinha falado em outro Quebra-Power. E aí a Rayane comentou sobre as incoerências. Uma outra coisa também que a Ana Paula falou foi, né, nessa mesma cena aqui, foi que a Cris não precisava ter exagerado no Quebra-Power como ela exagerou. Gente, não é só sobre exagerar, né? Eu acho que vocês perceberam. Aí o Vitor comentou com a Rayane que ele já viu que tinha incoerências dos dois lados. A Rayane disse que eles dois são só um número e que eles vão ser a primeira opção de voto e que isso estava nítido e que quando chegasse o momento que cada um precisasse votar entre si, eles seriam os primeiros a votar. E aí ela disse ali que tem muita gente mentirosa e fingida dentro da casa. Para quem vocês acham que a Rayane estava falando isto? É para Carol, né? Vocês perceberam que era para Carol. Aí a Thalira comentou aqui que a Rayane começou a querer forçar uma barra, que a Rayane ali, de uma certa forma, nunca esteve tão próximo deles no começo do jogo, e que só se aproximou agora, e que pelo fato de ter se aproximado agora, a Rayane não é prioridade deles. Aí ela tinha motivo para ter desconfiança das atitudes da Rayane. E a própria Carol depois falou a mesma coisa. Que a Rayane tá se sentindo excluída e que ela era amiga de todo mundo no grupão. E que agora ela começou a fazer isso por conveniência. E que ela tá tentando forçar um favoritismo e que a menina tá sendo uma jogadora. Que tá sendo mesmo. Não dá para negar. Ela tá sendo, inclusive, muito jogadora. Não é pouca coisa, não, tá? A Rayane tá sabendo jogar. O grande problema é que isso talvez não convença muito o público, né? E aí, as heranças da DR. A gente vai ter, escolha um casal. Eles devem escolher qualquer quarto, exceto a suíte Power. Eu acho que esse é muito mais interessante, especialmente por Rayane e Vitor serem, de novo, pela segunda vez, o casal Power. Eu daria para eles, tá? Eu daria esta herança aqui. Ou então a letra B, escolha um casal. Eles devem definir a aposta de qualquer outro casal na primeira prova do ciclo. Obviamente, né? Essa também eu acho bastante interessante. Inclusive, eu acho que essa é muito mais interessante que a primeira. Mas eu faria a primeira só porque ia irritar um pouquinho mais ali a Rayane, né? Mas no final das contas, né? Eu acho que a DR vai acabar esse aí. Vamos supor, né? Vamos supor que a Ana Paula seja eliminada, que caia lá na DR. Ana Paula eliminada, ela vai escolher ali Adriana e Domini.
A Adriana e Domini, por exemplo, vão ter que fazer a aposta. Eles vão escolher ali qualquer outro casal e vão ter que fazer a aposta desse casal na primeira prova do ciclo. Vocês acham, né, que eles vão pra cima ou de Vitor e Rayane ou de Carol e Rada. E aí, obviamente, que eles vão dar all-in. Vai lá, 39 mil. Quero ver tu bancar agora. Vai ser interessante essa herança da DR. Gostei das duas, tá? Mas assim, eu pessoalmente queria ver a Rayane um pouquinho irritada também, porque ela tá precisando entregar mais conteúdo pra gente, né? Mas eu tô achando que vai ser o B que vai ficar e vai depender muito do casal a ser eliminado. E depois disso, gente, o spoiler aí da prova dos casais. Pelo que a gente viu, eles tinham que resgatar algumas coisas que estavam dentro desse carro e era uma prova nas alturas. Pelo que deu pra gente entender, tá? Cris e Cadu meio que cumpriram a prova. Eles cumpriram ali a prova. Não era uma prova difícil, gente, era uma prova simples, tá? Mas, ao mesmo tempo, era uma prova que dava um certo medo aí em quem tem medo de altura. E aí, vamos lá comentar o extra, né? O extra ali. De fato, Rayane e Vitor perceberam que eles vão rodar e vão rodar fácil. E sim, gente, é verdade, eles vão rodar mesmo e vão rodar bastante fácil. Mas antes disso, eles estavam conversando com todo mundo ali no maior clima de parceria, olha só. Eu ainda falei ali. Não foi nem Mas sabe onde eles querem se colocar agora? No lugar de vítima, de excluído, de então o grupo, não sei o que, e papapá. Agora eles querem inverter o negócio. 12. Mas quando eles vieram em 10 aí, sei lá, 8, 9. aqui, a gente não faz. Vocês perceberam, né, que eles estão ali sentados no maior clima de parceria. Eu tô doido pra ver esse grupo implodir também, gente. Reality show precisa ter isso também, precisa ter essa reviravolta. A gente precisa ver esses grupos implodirem. Eu quero ver muito isso acontecer, tá? Então, achei bastante interessante. Mas o mais interessante pra mim, gente, é justamente o Vitor ter chegado a duas conclusões. A primeira conclusão é que o André, de fato, tá peidando nas provas. A segunda conclusão é que eles vão ser descartados. Fácil, inclusive, né? Olha esse trecho aqui. E faltando um minuto, de repente, Tudo aconteceu. Ele podia ter ela podia ter essa chance. Aí a sensação que me dá a vida é que o cara não está disposto a superar os limites por conta... Porque já não é medo, isso aí é o quê? Você superar algo por alguém. Porque Mas ali... cada um na vida. Não, A gente mas não vê. é ser Vocês percebem que a Rayane tenta até dar uma melhorada ali, né? Mas no final das contas, o Vitor tem razão. O André parece que ele não quer se superar. Basicamente, parece que o André, ele só quer fazer as coisas ali de qualquer jeito, fez, acabou, não quer mais saber disso. E de fato, né? Eles chegaram a essa conclusão. E também chegaram à conclusão de que eles serão os primeiros a serem descartados. E teve esse outro momento aqui, olha só. Vamos rever esse outro momento aqui. Gente, eu tô te dando só os destaques, tá? Porque muitos desses momentos aí aconteceram, eu não vi todos os momentos, tá? Não vi todos. Admito pra vocês, tá? Mas vamos ver esse momento aqui. É aquilo que a gente fala, né? Atitude. Atitudes. Isso foi uma atitude. Tipo, isso foi uma atitude, porque ela protegeu a gente. A gente fala, às vezes não é só falar, não adianta. Aí eu tem fico me sentindo mal agora. A Thalira começou a se sentir mal porque a Rayane protegeu eles quando eles vetaram Adriana e Domini da prova dos casais. E protegeu mesmo, porque eles eram o penúltimo ali. Se eles tivessem vetado qualquer outro casal, provavelmente eles tinham a maior chance de irem para DR. Então, sim, ela ficou envergonhada de ter falado mal da Rayane pelas costas. Ela ficou bastante chateada também. E aí, por conta desse clima todo ali, né? Porque, como eu falei, tem que implodir.
Já tá na hora de implodir. A Silvia reclamou que ela não quer mais ter que fazer comida para todo mundo ali. E o André ficou bastante chateado quando ele soube ali que estão questionando o jogo dele com a Silvia sobre ele tá com um pezinho aqui e um pezinho ali. Olha esse outro trecho aqui. Gente, eu tô achando maravilhoso. Porque é assim que reality tem que ser mesmo. Olha só. Ele falaram que eu tenho um jantar na mala dentro do camarim. Eu sou atrás dele. Filho, não deu nem falou comigo. Aí depois veio falar comigo. Eu respondi. Conversando assim com todo mundo. Eu vou falar um negócio pra você. Eu deixei de molho ontem, lembra? O jogo é bom pra você. Não, acabou até aqui. Acabou. Não tá maravilhoso, gente, quando eles estão quebrando a cara? Gente, pra mim é maravilhoso. Tá? É a melhor parte desse jogo, é justamente as reviravoltas que ele dá. Então, pra mim, gente, tá maravilhoso. Eu tô amando ver essa revirada toda. Eu tô amando ver isso acontecer. Tô amando aí eles começarem a se sentir culpados pelo que eles fizeram ali. Também tô amando ali a Adriana fazer teorias malucas sobre o jogo. Inclusive o que ela falou sobre Carol e Rada. Olha só esse outro trecho aqui que ela falou. Mas daqui 2 semanas eu vou ter que derrubar todo mundo. Então eu trouxe. Eu puxei. Pra depois eu vou empurrar. Gente, o som tá baixo, tá? Mas deixa eu explicar o que foi que a Adriana falou nesse trecho aí. O que foi que a Adriana comentou nesse trecho. A Adriana disse que a Carol e o Rada mudaram de postura e pararam de humilhar o Anthony e a Ana Paula. Deixaram de criticar esse jeito deles, porque segundo isso, seria preconceito e a Carol enxergou isso. E o Domini disse que a essa altura também não adiantava mais mudar o jogo, porque eles já estão muito mais próximos da final. Foi isso que eles falaram ali. E não, gente, eles não apontaram no quebra-power ali a menina, a Ana Paula, porque a Ana Paula apontou a Silvia, a Thalíria e o Pessina, se eu não me engano. E aí foi só isso. Foi basicamente isso. Não, apontaram o Cris e Cadu. Foi só por isso, gente. Não foi por outras coisas. Se tivesse apontado Carol e Rada, provavelmente Carol e Rada iriam responder. Basicamente. Então, gente, não é arregando não, tá? Ninguém arregou nada lá. E aí, só pra gente terminar, outros destaques que também tiveram aí na noite. Thali e Rafa, sozinhos no quarto, começaram a refletir ali se eles estavam agindo certo com Rayane e Vitor, porque Rayane e Vitor os protegeram de uma certa forma. Outro destaque da noite aí foi justamente a Silvia cansando da confusão das comidas e que ela ia chamar a Adriana para eles resolverem essas questões ali, tá? Simples assim. Foi só isso que aconteceu depois da prova dos homens, das mulheres hoje. Amanhã a gente tem a prova dos casais, e aí na prova dos casais a gente vai ter mais ou menos a noção de quem vai ter mais chances de escapar. Mas isso eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.